Oi, gente. Então, agora a gente vai dar início à nossa terceira aula, tá? Onde eu coloquei nessa aula sobre as técnicas que a gente mais utiliza nos consultórios, né? Quando você está trabalhando no consultório, na clínica, tá? Algumas técnicas interbucais que a gente mais usa, tá? É, que são as periapicais, no caso, tá ok? Então, vamos lá. Introdução. O profissional deve conhecer o funcionamento dos aparelhos de raio-x, os posicionamentos da cabeça do paciente para a técnica, os ângulos de incidência do feixe de raio-x para cada região. Então, esses três princípios aqui é que é primordial para que a tomada radiográfica, né, seja bem executada, tá? As radiografias periapicais são realizadas com o objetivo de se obter de forma mais detalhada a imagem das estruturas do órgão dentário e da região periapical. Então, como o nome já sugere, né, radiografia periapical é aquele tipo de radiografia, né, como eu já falei na outra aula, que é usada para poder ver, né, o dente e as suas estruturas próximas, tá? Como cimento, osso, alveolar, tá ok? Então, o posicionamento do filme. Posicionamento do filme, né? Vamos ler primeiro e eu vou explicar para vocês. A face ativa voltada para o feixe de raio-x, picote próximo à coroa dentária, né? Imagem de 2 a 3 milímetros de filme além da borda sisal. Então, vamos aqui. Nas aulas passadas eu expliquei para vocês que o filme, né, ele era composto, né, de um plástico, né, e dentro tinha a película do opaco, o filme e uma película de chumbo, né? Ok. O filme radiográfico, ele é usado sempre, né, como tá falando ali no primeiro it, a face ativa voltada para os feixes de raio-x. No filme radiográfico, qual que seria a face ativa? Sim, essa parte aqui lisa, onde geralmente você vai encontrar nessa cor, né, azulzinha, né, dependendo da marca. Mas é a face onde não se tem esse negocinho aqui, como envelope, que serve para você abrir para poder pegar o filme, né? Então, sempre voltada para a face do raio-x, o feixe. Vou usar meu controle aqui para sempre voltado para o feixe de raio-x, a parte ativa. Qual que é a parte ativa? É a parte lisa do filme, tá? Nessa parte lisa, você vai encontrar o picote, tá? Vocês lembram que eu já comentei o que seria o picote, né? É uma estruturazinha parecendo uma bolinha que você vai encontrar nas extremidades do filme, tá? No meu caso, o picote está nessa região aqui em cima. É uma bolinha bem saliente que você consegue ver, tá? Sentir, na verdade. Então, o picote próximo à coroa dentária. Como é isso? Já adiantando para vocês as outras aulas que eu vou falar mais a fundo. Mas quando você vai fazer uma técnica, né, radiográfica, geralmente a gente usa os posicionadores, né, para fazer a técnica da periapical, que nada mais é do que esse equipamento aqui, tá? Esse aqui é para os dentes anteriores e temos os para os dentes posteriores, tá? Vou explicar um pouquinho mais na frente. Então, só para vocês entenderem, quando a gente vai fazer a técnica, né, superior, no caso, do anteriores, a gente vai colocar o filme radiográfico com a parte ativa, que é a parte lisa, onde tem um picote, né, de frente a essa bolinha aqui, que essa bolinha é onde vai receber o feixe, né, de raio-x, tá ok? Então, como que eu vou fazer a inserção, né, desse filme no posicionador? Dependendo do dente que você for radiografar, né, eu vou dar um exemplo para vocês dos incisivos centrais superiores, tá ok? Então, deixa eu pegar a borrachinha aqui.
eu vou pegar o filme voltado com a parte lisa, voltado para onde vai receber o feixe. Vou procurar o picote, né? Para que serve esse picote, que é essa bolinha? É para você, após de você revelar o raio-x, você poder identificar qual a região que você está, tanto do lado superior, se você está do lado superior, inferior, se você está do lado esquerdo, do lado direito. Então, esse picote, ele serve para identificar, porque a partir do momento que você revela o filme radiográfico, né? Tem o... no filme radiográfico também tem esse picote. Esse picote tá no filme radiográfico. E aí o que acontece? Quando esse picote fica, né, pro lado, vamos falar, você tirou aqui da região superior, tá? O filme, o picote, sempre deve ser próximo à coroa dentária. Então, você vai procurar o picote. E o picote, se eu vou tirar do incisivo superior, então, para a coroa dentária. Então, eu vou botar o picote, né? Achar o picote. E vou colocar esse picote para baixo, porque eu vou tirar do meu incisivo superior. Se eu for tirar do meu incisivo inferior, esse picote vai ser para cima, tá? Em direção à raiz, em direção à coroa dentária. Eu acho que deu para vocês entenderem. Então, o picote, ele vai servir mais para orientação disso, tá? Então, ok, vou fazer a minha tomada radiográfica dos dentes superiores. Então, parte ativa voltada para esse círculo aqui do posicionador. Vou procurar o picote. O picote dessa minha radiografia tá aqui, tá ok? Achando o picote sempre voltado para a coroa dos dentes. Se eu vou tirar dos dentes superiores, o picote vai ter que ser para baixo, tá? Em direção, então, o picote vai ser em direção à borrachinha aqui. Então, você vai posicionar o filme. Outra coisa que eu já vou adiantar para vocês é o seguinte. Deixa eu só concluir esse raciocínio. Então, aqui, o filme posicionado, tá? Parte ativa pro lado do feixe. É só posicionar dentro da boca do paciente e fazer a tomada radiográfica. Que essas coisas, esses mais detalhado de quanto colocar lá na máquina e tal, é um pouquinho mais pra frente. Mas já vamos retornar aqui uma coisa. Quando você vai fazer, né, o check-up radiográfico utilizando os raios-x periapicais, geralmente a cartela, né, é composto por 14 espaços para colocar a radiografia. Por quê? Em 3 radiografias dessa daqui, você consegue, com 3 tomadas radiográficas do filme periapical, você consegue ver todos os dentes, no caso, anteriores, que é de canino a canino. Então, como que eu vou fazer, né? Vou posicionar esse filme no posicionador para poder tirar a radiografia dos dentes anteriores. O filme vai ser posicionado de forma vertical, tá? Então, se eu vou tirar do meu incisivo superior, eu vou colocar ele com a face voltada para o círculo, o picote para baixo e de forma vertical. Nessa forma aqui, vertical, né? Nessa tomada radiográfica, no meio, eu já consigo ver os 4 incisivos laterais, os 4 incisivos. O lateral superior esquerdo, o lateral superior direito, o incisivo superior central direito e o superior central esquerdo, tá? Então, nessa tomada de meio, na vertical, eu já consigo pegar, ver na imagem radiográfica os 4 elementos dentais aqui de cima, tá ok? Então, essa é a primeira radiografia. Vamos supor que a gente tá completando a cartela, tá? Eu vou ensinar para vocês como que faz montar a cartela. Mas, tô tirando a radiografia para montar a cartela. Então, primeira radiografia, né? Dos incisivos centrais, né? Dos incisivos, né? Os centrais e os laterais. Numa só radiografia de meio, tá ok? Quando você vai fazer, né,
a tomada radiográfica para pegar o canino, você vai continuar usando o filme na vertical, tá? Só que você vai posicionar da distal do incisivo lateral para o canino. Você vai botar da mesma forma, nesse mesmo posicionador, e vai posicionar na boca do paciente da distal do lateral para o canino e fazer a tomada radiográfica. Nesse sentido, a gente ainda vai conseguir ver um pouquinho do incisivo lateral e o canino, tá? Fechamos 2 radiografias. Terceira radiografia será do outro lado. Mesma coisa, você vai colocar picote, a face lisa voltada para o cone, né? Picote para baixo, filme na vertical, tá? Do outro lado. Da mesma forma, do distal e lateral para o canino. Você vai conseguir ver o lateral mais ou menos e o canino, tá? Sendo assim, a gente terminou as tomadas radiográficas dos dentes anteriores superiores, que foram quanto? Foram somente 3, de maneira vertical. Deu pra gente ver todos os dentes anteriores, de canino a canino. Tá ok? Entendido? Beleza. Então, vamos para o raciocínio do dente de baixo, anteriores também. Para o dente de baixo anteriores, você vai usar esse mesmo posicionador, tá? Só que de forma, né, para baixo. Essa partezinha aqui é borrachinha para baixo, tá ok? Essa borrachinha aqui é onde o paciente morde, tá? Então, se eu boto assim, tá? O paciente vai morder aqui, para eu tirar dos dentes superiores. Para baixo, essa borrachinha vai ser para baixo, tá? E vai posicionar nessa forma. E o cone vai aqui embaixo, para tirar dos dentes inferiores, tá ok? Como é para os dentes inferiores? Posicionamento do filme. Dentes inferiores a anteriores, canino a canino. O filme vai ser na vertical. O picote, a face, né? No caso, ativa, voltada para o cone do raio-x, tá? E o picote para as coroas dos dentes, não para a raiz, para as coroas. Então, aqui, ele não vai ser mais o picote para baixo, como foi no caso dos dentes de cima. Se a coroa embaixo, né, dos dentes inferiores está voltada para cima, o picote vai ser para cima. Então, você vai procurar o picote e vai botar ele para cima. Então, assim, sempre o macetinho, o picote vai ser sempre para a coroa dos dentes e para a borrachinha aqui, ó, quando você for posicionar, tá? Se for para os dentes superiores, o picote vai ser voltado para baixo, para o lado da borrachinha. Se for para os dentes inferiores, o picote vai ser voltado para cima, para a borrachinha, tá ok? Então, para os dentes inferiores, segue o mesmo raciocínio dos superiores. Somente 3 tomadas radiográficas dá para você ver de canino a canino, tá bom? Apenas 3 da forma vertical. Então, face ativa voltada para o círculo, picote, no caso, para cima, né? Indo em contato com a borrachinha aqui. Isso você vai posicionar na boca do paciente, tá? Dessa forma. Mais pra frente eu vou explicar como que será. Então, esses daqui, gente, são... A gente fechou, então, aqui 6 radiografias dos dentes anteriores. Então, os dentes anteriores, tanto superior como inferior, a gente consegue ver, né? No caso de canino a canino, em radiografias periapicais, em apenas 6 radiografias, sendo essa 3 na parte superior e 3 na parte inferior, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, e os dentes posteriores, que é de primeiro pré-molar até segundo molar, às vezes terceiro molar. A gente vai usar outro tipo de posicionador, que será esse daqui, tá? Que tem essa entradinha como V. Essa entradinha serve para a boca, né? Encaixar legal na boca do paciente. Deixa eu só tirar aqui. Esse círculo ele é tirado, tá, gente? Quando for colocar, vocês têm que prestar atenção em colocar ele voltado, no caso, né? Pra essa partezinha aqui, quadradinha, que é onde vai ficar o filme.
tá? Se você posicionar ele para baixo, o cone de raio-x vai vir aqui, vai tirar a radiografia de nada, tá? Então, isso aqui, ele é tirado às vezes, né, para não quebrar. Mas quando você for posicionar, o círculo é em direção sempre a esse quadradinho aqui, azul, tá? Que é onde vai ficar o filme. É um macetinho para vocês. Então, tá. Vamos fazer aqui. Esse posicionador, né, esse V aqui, vai entrar na boca do paciente. Logo, né, esse posicionador vai ser usado do lado direito. E esse outro posicionador, né, vai ser usado do lado esquerdo, né? Porém, quando você vai usar na parte de baixo, né, há uma inversão. Por quê? Aqui não vai entrar na boca do paciente, ok? Vai entrar dessa maneira. Então, esse que eu for usar, que eu usei para o lado direito superior, eu vou usar para o lado esquerdo inferior. E esse daqui da mesma forma, o que eu usei para o lado esquerdo superior, eu vou usar para o lado direito inferior, tá? Porque esse Vzinho aqui é que tem que entrar na boca do paciente, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, assim, vou dar um exemplo aqui do lado direito. Como é que eu vou posicionar o filme para tirar as radiografias, né, dos dentes posteriores? Geralmente, os dentes posteriores conseguem ser visto apenas em 2 radiografias, tá? Se o paciente tiver o siso, aí pode ser tirado uma terceira radiografia. Mas geralmente, para os dentes posteriores, só é tirado 2 radiografias e a gente consegue ver. Porque uma radiografia vai ali para a região dos pré-molares, que dá para pegar os dois, e a outra radiografia para a região dos molares, onde vai pegar os dois molares. E se o paciente tiver um siso, né, vai pegar o siso lá atrás, mas aí precisa de uma terceira tomada radiográfica, tá ok? Só ligar o ar aqui, tá calor. Aí, vamos lá. O filme, né, face lisa, ativa, voltada para o círculo, que é onde que vai receber o cone, tá? Vou procurar o picote. O picote meu tá aqui, tá? Como é na região superior, né? Esse picote vai ser voltado para a coroa dos dentes, ou seja, para o oclusal dos dentes. Então, o picote aqui em cima vai ser voltado aqui para baixo, né? Então, você vai posicionar, né, o filme com o picote para baixo. Picote para baixo, porque é os dentes superiores, a oclusal tá para baixo, a coroa dos dentes tá para baixo, então o picote vai ser para baixo, em direção à borrachinha. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Em direção à borrachinha, tá ok? Feito isso, vou tirar de região de pré-molar, tá? Como que eu vou fazer a região do pré-molar? Eu vou posicionar na boca do paciente, de modo que o começo do filme aqui vai ficar na distal do canino, tá? Aqui, ó, na distal do canino, para o resto posterior. Então, você sempre vai se ligar no começo do filme. Então, o começo do filme, para a região, para pegar o premolar, sempre tem que ficar com essa parte inicial aqui na distal do canino, tá? Então, você vai inserir dentro da boca do paciente e fazer a tomada radiográfica. Dessa forma, você vai conseguir ver os 2 premolares, tá? Tanto na região superior como na região inferior, vai ser da seguinte forma. Eu vou usar esse aqui mesmo do outro lado, né? Como o lado inferior esquerdo, no caso, né? Eu vou usar esse posicionador que eu usei do lado direito superior. Então, o picote vai ser voltado para cima, pro lado da borrachinha, porque eu vou tirar da região inferior e a oclusal, né, a minha coroa dos dentes inferiores está voltada para cima, tá? Então, o picote aqui vai ser para cima. Então, eu vou posicionar na boca do paciente. Também, da mesma maneira, quero pegar a pré-molar, então, o início, tá? Aqui do raio-x vai ser entre distal do canino, tá? Para eu poder pegar os pré-molares. E na região do molar, tá? Vai ser da mesma forma, só que você vai posicionar o filme de modo que pegue a distal do segundo pré-molar para lá.
Então, o filme, né, o início do filme aqui tem que pegar a distal do segundo pré-molar para poder pegar o primeiro e segundo molar, numa tomada radiográfica. E se o paciente tiver o siso, então você pode pegar ali do começo do segundo molar, que o siso às vezes consegue aparecer sim, tá? Lembrando que a radiografia periapical não é a tão indicada para se ver siso, tá? A mais indicada é a panorâmica, e a gente vai falar um pouquinho mais dela para frente. E ainda, gente, a gente tem esse posicionador aqui, que é para radiografias interproximais. Que qual que é a indicação? Ver cristas óssea, né, dos dentes e cáries apenas. Não dá para ver o ápice do dente, tá? E elas geralmente só são tiradas para a região dos dentes posteriores, o pré-molar e pré-molar e molar. E são feitas apenas, né, que vai às vezes na cartela, 4 radiografias interproximais. 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo, só na região do pré-molar e molar, tá? Então, como é posicionado? Ela não tem borrachinha, esse posicionador, tá? O picote sempre vai ser para o lado superior, tá? Porque o que acontece? Nessa tomada radiográfica já vai pegar tanto a região superior como a região posterior, ou a região inferior. Então, como regra geral, né, o picote vai ser sempre voltado para cima, nessa situação, sempre. E aí o que acontece? Eu posicionei aqui, né, o picote para cima, né? Esse lado aqui do posicionador é o que vai receber o feixe de raio-x, tá? Deixa eu ver, tá? Aqui o feixe de raio-x. E aí, essa entradinha aqui é o que vai entrar na boca do paciente, tá ok? Então, eu vou querer tirar para ver, né, os dentes posteriores, tanto em cima como embaixo. Então, eu vou pedir pro paciente colocar na boca, ó. E aí, ele vai morder. Quando ele morde, vai aparecer o dente superior e o dente inferior numa tomada radiográfica só, tá? Então, será na região dos premolares, aí você bota no premolar mesmo, né? Porque dá para pegar os dois premolares. E um pouco mais para trás, do segundo premolar para trás, você consegue pegar os dois molares. Então, vai ser apenas 2 radiografias desse lado, que dá para pegar o dente superior e inferior, e 2 desse lado aqui, que dá para pegar o lado superior e inferior também. Essas são as radiografias interproximais, que também é chamada de bat-wings, que é para pegar o quê? É para a gente ver melhor cáries e tal, só na coroa do dente. Então, o ápice não vai aparecer aqui nessa radiografia, só vai aparecer a coroa dos dentes superiores e a coroa dos dentes inferiores. Tá ok, gente? Eu já adiantei metade da aula aqui para vocês, ó, só explicando, né? Mas aí a gente vai passar aqui rapidão os slides para vocês poderem ir acompanhando. Então, basicamente, tudo que eu expliquei aqui entra na técnica do paralelismo, que é a técnica que faz o uso desse equipamento aqui, que é o posicionador, onde, né, o feixe já vai direitinho aqui nesse círculo, tá? Para poder fazer a tomada radiográfica. Entretanto, né, existe algumas formas que o paciente se deve estar para poder a radiografia também sair legal, tá? E é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho no próximo slide, que pontos anatômicos para referência, o quinto slide. Então, vai ser... eu vou fazer uma parte 2, tá? Para não ficar muito grande. Aí eu vou falar os pontos de referência para poder fazer a tomada radiográfica, tá? Então, eu espero vocês daqui a pouco na outra aula.